E aí, família em Cristo? Seja muito bem-vindo a mais um momento especial juntos. Espero que a mensagem de hoje fale diretamente ao seu coração e traga reflexões importantes para a sua vida. Quando o medo se transforma em adoração. O texto está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. A palavra de Deus diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu Senhor manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando porém na força do vento teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão tomou-o, e lhe disse, homem de pequena fé por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Mesmo em meio às tempestades da vida Jesus nos chama a confiar nele superando o medo, e fortalecendo nossa fé. Para entender adequadamente esta história, precisamos examinar seu contexto. Jesus acabara de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A multidão empolgada com esta demonstração de poder queria fazê-lo rei à força, João, capítulo 6, versículo 15. Em resposta, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem no barco, e partirem enquanto ele dispensava a multidão. Vamos então meditar nessa passagem, e sobre suas implicações para nós. Hoje. Primeiro, Jesus se despede das multidões, versículo 22. A palavra de Deus diz assim. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar, e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Explicando. A palavra, imediatamente, ou, logo, conecta este versículo com o milagre da multiplicação dos pães, que acabara de acontecer. Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco. O verbo aqui no grego sugere uma forte insistência, ou mesmo forçado, indicando que os discípulos podem ter relutado em deixar Jesus. A preocupação de Jesus era que os discípulos fossem influenciados pela multidão a proclamá-lo rei, conforme João, capítulo 6, versículo 15. Aplicando. Assim como Jesus compeliu seus discípulos a saírem depois de um período intenso de trabalho, nós também precisamos saber quando é hora de nos afastar de situações onde outras pessoas podem nos influenciar com pressões ou expectativas erradas. Na nossa cultura onde estamos sempre conectados, às vezes precisamos de distanciamento intencional. Há momentos que pedem orientação clara e firme, seja em casa, no trabalho ou na comunidade, quando vemos perigos que outros podem não estar percebendo. Jesus deixou registrado vários versículos de dualidade, uns com os outros, justamente para isso nos preservarmos mutuamente. Segundo, Jesus vai orar no monte sozinho, versículos 23 e 24. A palavra de Deus diz assim. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Explicando. Estes versículos preparam o cenário para o milagre de Jesus andando sobre as águas, destacando tanto a intimidade de Jesus com o Pai através da oração, quanto a vulnerabilidade dos discípulos diante das forças da natureza, sem a presença física de Jesus. Aplicando. O contraste entre Jesus, em oração tranquila, e os discípulos lutando contra ventos fortes, mostra que muitas vezes enfrentamos dificuldades que os outros não veem. Numa época em que as redes sociais nos fazem mostrar só o lado bom da vida, esta passagem confirma que as lutas pessoais são reais, e nos incentiva a continuar, mesmo quando ninguém vê ou entende nossos problemas. Terceiro, Jesus vem andando sobre as águas, versículos 25 a 31. A palavra de Deus diz assim.
Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Explicando. Os versículos 25 e 26 relatam o momento em que Jesus caminha sobre as águas, durante uma tempestade. Ele vai ao encontro dos discípulos que estavam em um barco, e lutavam contra ventos fortes. Era a quarta vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã, e ao verem alguém caminhando sobre a água, os discípulos ficam apavorados, pensando tratar-se de um fantasma, ou espírito. Aplicando. Os discípulos confundiram Jesus com um fantasma no começo. No mundo de hoje, cheio de informações falsas, esperanças, e soluções rápidas, é importante saber diferenciar a verdadeira presença de Deus, das ilusões passageiras. Esta passagem nos desafia a questionar: como identificamos corretamente o que é de Deus em meio às múltiplas vozes e influências que competem por nossa atenção? Os evangelhos de Marcos e João, no episódio de Jesus andando sobre as águas, não relata Pedro andando sobre as águas, somente Mateus descreve este fato. O versículo 27 destaca que na linguagem original grega, Jesus usa a expressão ego eimi, eu sou, que é significativa. É o mesmo nome que Deus usou para se identificar a Moisés na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. O relato de João contém o mesmo uso da expressão ego eimi, eu sou. João é conhecido por enfatizar particularmente as declarações eu sou de Jesus ao longo de seu evangelho, como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, etc. Em termos teológicos, isso indica que a autorrevelação de Jesus, como divino, usando o nome divino, eu sou, é a mensagem central que o autor quer enfatizar. Não é apenas um detalhe da narrativa, mas o ponto teológico mais importante. No versículo 28, motivado pela fé, Pedro não age por impulso, mas reconhece que só pode realizar o impossível se Jesus ordenar. Sua petição, manda-me, revela submissão à autoridade de Cristo, e confiança em seu poder. A condição, se és tu, não expressa dúvida sobre Jesus, mas a confirmação de sua identidade, como Senhor. Isso reflete o princípio de que a fé genuína não é autossuficiente, mas dependente da palavra de Cristo, conforme Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aplicando. Em nosso tempo de dúvida e individualismo, somos chamados a desenvolver uma fé que não só aceita as verdades divinas com a mente, mas que também busca confirmação pela experiência. Porém, o que aconteceu com Pedro nos lembra que devemos fazer isso com respeito, entendendo que testar a Deus é diferente de confiar em Deus. Vai que, no versículo 29, a ordem, vem, não é apenas um convite, mas uma autorização divina. Sem essa palavra, Pedro jamais poderia andar sobre as águas. A ação humana, Pedro caminhar, é viabilizada pela palavra divina, vem. Pedro pôde agir porque Jesus lançou os fundamentos, versículo 29. O comando, vem, revela sua soberania sobre a criação. A fé não é um salto no escuro, mas uma resposta à palavra que a sustenta, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Pedro obedeceu imediatamente, mesmo diante do impossível. Seu ato simboliza a essência da fé cristã, sair da zona de conforto, o barco, e confiar na provisão divina. Enquanto Pedro mantém os olhos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele caminha, quando se distrai com o vento, circunstâncias, começa a afundar, versículo 30. O texto ensina que a fé não é ausência de medo, mas perseverança, em meio ao medo, mantendo o foco em Cristo. O clamor desesperado, salva-me, Senhor. Versículo 30, reconhecendo Jesus como o único Salvador. Essa oração como modelo para todos os crentes, um apelo humilde à graça divina em momentos de desespero. Imediatamente Jesus estendeu a mão, e o segurou, versículo 31.
A ação de Jesus mostra que sua graça é suficiente, mesmo quando a fé vacila. Deus não abandona os que o buscam, mesmo em meio à fraqueza. Aplicando. Em uma cultura que valoriza a autossuficiência e soluções humanas, esta simples oração nos lembra que a verdadeira sabedoria começa ao reconhecer nossos limites. O grito, salva-me, continua sendo a oração mais básica, para qualquer pessoa. No versículo 31, Jesus não disse que não havia fé, mas que não fora perseverante. Ilustrando, no livro O Clube das 5 da Manhã, Robin Sharma escreve que a excelência começa onde termina sua zona de conforto. Eu acredito nisso, e foi justamente o que ocorreu nesta narrativa, retratando a diferença entre os discípulos que ficaram dentro do barco e Pedro, mas note que Pedro só saiu do barco ao comando de Jesus. Meu irmão, coloque diante de Jesus seus projetos, sonhos e problemas, mas antes fundamente sua fé na palavra de Deus e em suas promessas. Este será o vem de Jesus conforme foi para Pedro. Não baseie sua fé somente na convicção da soberania, poder e misericórdia de Deus, se oriente em sua direção e vontade. Quarto, Jesus é reconhecido como Filho de Deus, versículos 32 a 33. A palavra de Deus diz assim: Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, és filho de Deus. Explicando. O fim imediato da tempestade. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa instantaneamente. Isso demonstra seu poder sobrenatural sobre os elementos naturais. A confissão cristológica, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, representa a primeira vez que os discípulos fazem esta confissão explícita, sobre a identidade de Jesus. Este é um momento significativo, no desenvolvimento da compreensão dos discípulos, sobre quem Jesus realmente é. Deus já havia reconhecido Jesus como seu filho, no batismo, Mateus, capítulo 3, versículo 17, os demônios também, Marcos, capítulo 3, versículo 11, mas faltava aos discípulos. Aplicando. Uma fé fundamentada converge para a adoração. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Oremos. Senhor Jesus, assim como acalmaste a tempestade, e estendeste a mão a Pedro, pedimos que nos ajudes a manter os olhos fixos em Ti, quando as tormentas da vida nos cercarem. Transforma nosso medo em adoração, e nossa dúvida em fé. Que possamos sempre reconhecer-te como o verdadeiro Filho de Deus, e confiar em Tua palavra quando nos chamas. Em Teu santo nome oramos, amém. Que o Senhor continue abençoando sua caminhada. Até nosso próximo encontro. Em Cristo. Haroldo Pontes.